Hoje chegou uma mensagem da Rússia. Enquanto Zelensky embalava Trump em Mar-a-Lago, drones ucranianos atacaram de forma traiçoeira a residência de Putin. Bem, para ser mais exato, não atacaram, mas tentaram atacar uma das residências, mas não conseguiram, porque as valentes defesas aéreas russas os detiveram completamente, destruíram e não deixaram nem sequer se aproximar de uma das 147 residências do líder. Bem, desse ataque traiçoeiro ao querido deles. Ou melhor, tentativas de ataque, sim, que são mais traiçoeiras do que a destruição de Mariupol, Bucha e Kharkiv. Bem, talvez até 12 vezes mais traiçoeiro para todos. Por causa disso, a Rússia renuncia a todas, absolutamente todas as palavras, promessas, juramentos e garantias dadas anteriormente aos Estados Unidos da América, à Europa, à Ucrânia e a Cambatu no século XIII, mas ainda não cumprida. Então a Rússia pretendia cumpri-la, mas agora não vai mais. O que isso significa? Talvez dentro do exército ucraniano existam forças que desejam interromper as negociações de paz e tenham influência suficiente para enviar um drone e bombardear a residência de Putin justamente no momento das negociações. Ou será que isso é só uma invenção dos russos para não cumprir nada? O que Putin prometeu a Trump, bem, foi justamente antes da conversa com Zelensky, prometeu para sondar se a Ucrânia aceitaria isso. Assim que descobriram que não, imediatamente disseram que ficaram ofendidos e que agora vão revisar tudo. Aqui, claro, sem 1 litro de tequila não dá para entender. Mas tudo bem, falando sério. Na verdade, são 2 perguntas. A primeira é, nós acreditamos nas declarações do Kremlin? E a segunda pergunta é, afinal, o que a Rússia realmente quer? Nos próximos 20 minutos, nós vamos analisar essas questões juntos. Enquanto isso, a inscrição, o sininho e os likes continuam nos mesmos lugares de sempre. Além disso, ainda dá para baixar minha interessante economia política nesses últimos dias. Este livro se chama Capitalismo 101. A partir de 1º de janeiro ela volta a ser paga e você poderá comprá-la na Amazon, lá na Camerton Global. Bom, tudo bem. Então, sobre nossos gênios diplomáticos de Moscou, dá para confiar neles? De mísseis supersônicos a tanques de batalha principais, a Rússia adora se gabar de suas inovações militares. Muitas vezes vimos o presidente Vladimir Putin e seus aliados do Kremlin exibirem caças e sistemas de mísseis extravagantes que supostamente mudariam o cenário da guerra como nunca antes. Também vimos que muitas dessas chamadas superarmas acabaram sendo fracassos completos, muitas das quais se tornaram nada mais do que erros caros e vergonhosos, acumulando poeira nos depósitos em vez de garantir a supremacia no campo de batalha. Este é o programa de televisão britânico O Show Militar, assistido por cerca de 2 milhões de pessoas, principalmente na Europa. Vamos, como se diz, assistir também e ver o que eles desenterraram por lá? O T-14 Armata deveria continuar o rico legado da Rússia na criação de alguns dos tanques mais resistentes e temíveis do planeta. Até agora, ele fracassou em todos os aspectos, e esses fracassos começaram desde o primeiro dia. T-14 foram exibidos pela primeira vez no desfile da Vitória em Moscou 2015. Durante o ensaio, um deles parou de repente. Esse foi apenas o primeiro de muitos sinais de que a Armata nunca corresponderia às expectativas, mas isso não impediu a propaganda do Kremlin de apresentá-la como um avanço na construção de tanques. Há mais de 15 anos, desde que o trabalho oficial na Armata começou em 2009, ela segue sendo um dos temas favoritos para discussão. No país, são emitidos selos postais com a imagem da Armata, e inúmeras autoridades oficiais exibiram seu design com elogios. O exército russo inicialmente planejava adquirir cerca de 2.300 desses tanques até 2020. Tudo é maravilhoso. A Armata é a mais incrível, o melhor tanque do mundo para desfiles, mas é bom andar para frente e para trás, para frente e para trás, de um lado para o outro, especialmente quando ninguém está atirando nele. Legendas de Matorzok gastaram bilhões. O mundo todo foi alertado sobre o poder das forças blindadas. E bem, todo mundo ficou assustado, claro, só que tem um pequeno problema. Pequeno, mas é um problema. Dmitry Rogozin, ex-chefe da Roscosmos, afirmou que o tanque Armata é totalmente inadequado para combate.
que o Armata não serve. Para quê? Para a guerra? Ela é muito boa, mas não serve para a guerra. Isso indica que ela foi criada para desfiles e intimidação. E claro, roubaram 1 ou 2 bilhões no caminho. Quer dizer, não roubaram, comunizaram. O comunismo acabou, mas seguem comunizando. E todos, claro, sim, de pequenos a grandes, sim, até os maiores, sim. A residência que foi bombardeada, ou que os drones ucranianos Armata queriam bombardear, poderia ter expulsado aqueles ucranianos desprezados, como eles são chamados hoje em Moscou, só por serem da Transcarpátia. Pois é, mas... Além disso, em 2024, o chefe da Rostec, Sergei Chemezov, admitiu que esse tanque era caro demais para ser usado na Ucrânia. As tropas russas optaram por alternativas, como o T-90 e tanques soviéticos antigos, como o T-62. Então... É isso, vamos atacar o tanque? Sim, mas pode ocorrer 1 ou 2 erros. O mesmo pode ser dito sobre o Sukhoi Su-70 e 5Ch e Mart, que já foi proclamado como o próximo caça principal da Força Aérea da Rússia, mas até agora não realizou nenhum voo bem-sucedido. A Rússia apresentou esse caça de quinta geração ainda em 2021 em 2 grandes salões aeronáuticos em Moscou e Dubai. Nos 2 casos, o avião exibido era só uma maquete, sem valor militar real. Mas as autoridades prometeram que o Checkmate decolaria, mas isso novamente não aconteceu. O primeiro voo do Checkmate foi adiado para 2024, depois para 2025 e em seguida para 2026. Bem... Ou seja, ele ainda nem chegou a decolar, mas já falaram sobre ele para todo mundo em 2020, prometendo impressionar a todos. Superar em 2021 sendo mais rápido, inteligente e, claro, o mais bonito. Assim como Vladimir Vladimirovich Putin, igual. Mas, ainda assim, tempo e bilhões foram gastos no desenvolvimento e aperfeiçoamento desse milagre, e isso levou a algum resultado. Atualmente, esses frascos de perfume inspirados no Su-75 se mostraram mais eficazes que o próprio caça. O piloto de testes Sergei Bogdan recentemente recorreu à intervenção divina para conseguir decolar o Checkmate. O piloto de testes afirmou que sua ajuda divina faria o Su-75 decolar. Checkmate, provavelmente em russo, precisa de ar. Vontade de Deus. Ainda não de qualquer Deus. O melhor é convidar, claro, o israelense, aí decola, caso contrário não, assim não vai decolar. O Su-75 foi anunciado como sendo melhor do que o F-35 e facilmente derrubaria 1 de F-35 se surgisse a oportunidade, mas essa oportunidade não apareceu. Autoridades oficiais também afirmam que o caça Checkmate será equipado com avançados sistemas de guerra eletrónica, supostamente transformando-o em um temível demónio do combate aéreo. Até mesmo contra caças de quinta geração como o F-35 e o F-22. No entanto, há um problema significativo. A Rússia atualmente não possui aviónicos capazes nem mesmo de detectar o F-35 e o F-22 antes que eles lancem mísseis a ar para atingir seus adversários. Ou seja... Muito antes do Su-75 disparar, decolar e conseguir detectar o F-35, por exemplo, ele já terá sido abatido por um míssil lançado justamente desse F-35, mas isso, é claro, supondo que o Su realmente decole. Além disso, o alcance dos mísseis ar-a-ar americanos é maior do que qualquer análogo russo, e os mísseis russos de longo alcance só funcionam com o apoio de aviões de alerta antecipado, como o A-50. A Rússia tem apenas cerca de 1 de A-50 e a Ucrânia danificou e destruiu alguns deles durante a guerra. Resumindo, o Su-75 por enquanto vive só de promessas. Moscou pode afirmar que esse avião é superior ao F-35, mas o F-35 já provou seu valor em combate, tem um longo histórico de missões e tarefas bem-sucedidas. O Su-75 por enquanto é apenas um conceito. É preciso mudar o nome do avião e, em vez de Su-75 Checkmate, chamá-lo de Pshik ou Puk. Mas não é só no ar e em terra. O mais novo desenvolvimento russo não corresponde aos parâmetros anunciados. Na água, na área aquática, os russos têm o mesmo problema.
quase todos os cientistas talentosos, pesquisadores, engenheiros e inventores fugiram deles. Aqueles que ficaram bem não conseguem criar. Eles podem ficar por perto e fazer pose, podem copiar, às vezes mudar alguma coisa, mas criar algo novo, em nenhum ramo do conhecimento, a Rússia de Putin consegue. Porque quando não há liberdade, não há criatividade, nada nasce sob a espada. O país também enfrentou uma série de fracassos como o navio patrulha do projeto 2660. O primeiro navio foi lançado em 2014, seguido por mais 5, totalizando 6, com um ainda em construção. Dos 5 lançados entre 2017 e 2024, Sergei Kotov já foi destruído. As forças ucranianas o afundaram em 5 de março de 2020 com a ajuda de drones navais Magura V-5. O helicóptero K-20-9 que estava a bordo também foi destruído. A Rússia não imaginava esse projeto dessa maneira. O projeto 22160 deveria ser uma adição ousada, empolgante e inovadora à Marinha Russa, e esperava-se que cumprisse todas as funções de um navio patrulha moderno, como busca e detecção de submarinos inimigos. Enfrentar navios iguais ou inferiores, atacar alvos terrestres ou marítimos, apoiar outras unidades e fornecer defesa antiaérea quando preciso. Mas ele não pode fazer nada disso. Apesar de pesar 1.700 toneladas e medir mais de 94 metros, ele tem pouca capacidade ofensiva, com um canhão de 76 mm, algumas metralhadoras simples e sistemas portáteis de mísseis antiaéreos. Um segundo. Eles são o quê, idiotas? Tanto quem projetou, quanto quem construiu, quem aprovou e quem elogiou. A resposta é simples. Sim, idiotas. E também carreiristas, claro. Idiotas e carreiristas, essa é uma combinação dupla. Isso predomina na Rússia atual. Em todo lugar onde é preciso entregar ao chefe algo que ele quer muito, mas você não sabe como fazer isso. Sim, viva o putilismo, ou seja, a mediocracia. Em russo, isso significa mediocridade. A Rússia hoje é um país de mediocridade, o que, segundo os Strugatsky, significa que lá governam os cinzentos, que sempre trazem os negros ao poder. Não estou falando de africanos, estou falando dos camisas negras. O talento e a iniciativa foram embora, Kupich foi para Paris, minha mãe me dizia isso na infância. E aqui, o talento e a iniciativa foram para Paris, Berlim, Londres e principalmente para Nova York. Mais uma vez, aliás, não é a primeira vez, agora só para onde a maioria já foi, mudou. E assim de onde estão fugindo, lá ficou tão ruim com os genes quanto poderia ser. Ficou a mediocridade, ficou a lealdade, ficou a ausência de risco e qualquer iniciativa é punida. Bem, a Rússia atrasada, ignorante, obtusa, sonolenta, que odeia tudo e todos, mas por causa do gás, do petróleo, da madeira, do mel, da penugem, do mirtilo, andando de Ferrari e usando Rolex Daytona de ouro de 20 milhões de dólares cada, mas mesmo com um Rolex no pulso, a nova mediocridade não consegue inventar nada, porque é só ostentação, ou no máximo, um peido. Inicialmente, os engenheiros russos planejavam equipar a embarcação com sistemas modulares, como blocos de armas intercambiáveis para diferentes missões e condições de operação. A ideia surgiu nos Estados Unidos da América, onde a Marinha estudava navios de combate litorâneos modulares há mais de 10 anos. Mas logo perceberam que, na teoria, isso soava melhor do que na prática, já que os navios eram muito caros e a troca dos módulos levava semanas. Em vez de aprender com a experiência americana, a Rússia teimosamente decidiu seguir essa ideia, o que resultou na criação de uma série de navios modulares, mas sem os próprios módulos para equipá-los. Isso sim é do nosso jeito, roubar a ideia, mas não descobrir o que realmente aconteceu com ela e por que não foi aplicada. O projeto 22TI-160 é o mais fracassado da construção naval na história moderna da Rússia. Suas desvantagens não só superam suas vantagens, como na verdade ele não tem nenhuma vantagem. O deslocamento mínimo tornou a navegabilidade insuficiente.
O armamento modular nunca foi feito, deixando os navios apenas com um canhão de 76 milímetros e duas metralhadoras de 14,5 milímetros. O que posso dizer continuação? Resta suspirar e dizer, ainda bem que alguém não deu chifres para essa vaca teimosa. Mas vamos dar uma olhada em mais um exemplo notável da ciência, tecnologia e propaganda russas. O mais fácil é trocar o rótulo. Na verdade, antes era um bombardeiro incrível de quinta geração, mas quando não conseguiram roubar as ideias, chamaram de bombardeiro de sexta geração só para ganhar tempo. Esperam no final conseguir roubar algo. Como o B-2, o Pagda tem design de asa voadora, revestimento que absorve ondas de rádio e não possui estabilizadores verticais. O alcance declarado de voo dele é de cerca de 7,5 mil milhas ou 12 mil quilómetros e a carga útil declarada é de 30 toneladas. E ele é considerado um dos aviões mais furtivos já criados, armazenando toda a munição internamente para minimizar a área de superfície externa e alcançando velocidades supersônicas sem o uso de pós-combustores. Diversos relatos sobre esse avião também mencionaram às vezes armas a laser modernas, sistemas de guerra centrados em rede e voo totalmente autônomo. Todas essas características e vantagens ainda são apenas hipotéticas. Ou seja, é uma mentira descarada, a Rússia não sabe fazer nada disso? Se soubesse, já teria usado em outros lugares há muito tempo, mas não sabe. Mas ela fala muito alto, fala alto, tão alto que acabou convencendo a si mesma. Enquanto o maior rival da Rússia, os Estados Unidos, usam bombardeiros stealth há décadas, o análogo do Kremlin não sai do lugar. As forças aéreas do país ainda dependem de uma frota cada vez mais obsoleta e desgastada de Tu-95 soviéticos para operações de bombardeio. As forças ucranianas, como se sabe, destruíram muitos Tu-95 na Operação Teia. Os comandantes russos precisam urgentemente de um bombardeiro mais potente como o Pagda para substituí-los. Mas seus sonhos não vão se realizar, apesar de muitas fábricas estarem trabalhando ativamente nesse projeto há vários anos, incluindo a fábrica de aviação de Kazan, a empresa Berievo e a fábrica de aviação de Novosibirsk. Nenhuma delas demonstrou que sequer chegaram perto de concluir o projeto. Enquanto isso, como mais uma marca vergonhosa que a Rússia precisa suportar, os Estados Unidos da América já passaram para o bombardeiro de nova geração B-21 Raider. Isso ocorreu considerando que a Rússia enfrenta sanções cada vez mais rígidas sobre produtos autorizados para importação, como eletrônicos, equipamentos de usinagem e outros materiais. Para a indústria de defesa, é extremamente improvável que o projeto Pagda alcance qualquer progresso significativo, a menos que a guerra termine e as sanções sejam eventualmente afrouxadas. No futuro próximo, como outros projetos fracassados da Rússia, o Pagda seguirá indefinido e as forças armadas continuarão usando equipamentos fracos e enferrujados. Na Ucrânia, os meios ucranianos são secos, obsoletos e frágeis. Com bastante frequência, bots da Rússia me escrevem dizendo que a ciência russa é a melhor, o que me lembra uma piada. A paralisia soviética é a mais progressista do mundo. Eles têm um míssil que voa direto do Kremlin, direto para Mar-a-Lago e acerta o refeitório. Eles têm um único aparelho no mundo que voa muito mais rápido que a luz não consegue alcançá-lo. Eles têm motores que funcionam com água. Eles têm isso, mas não usam na Ucrânia porque têm pena dos ucranianos. Nós acreditamos neles? A resposta será complicada, ou seja, não será de uma palavra só, mas de mais de duas palavras. A resposta seria assim: nós somos completamente tolos? Quer dizer, bom, talvez até sejamos completamente tolos, mas não a esse ponto. Então respondemos a uma pergunta: nós confiamos no governo de Putin? Não, bom, para que todos entendam, quer dizer, bom, é preciso. Ou em hebraico, lo significa a mesma coisa, ou seja, não confiamos nem um pouco. Agora, a segunda pergunta épica: o que eles realmente querem no Kremlin? Afinal, o que eles querem? Continuar a guerra? Eles realmente não queriam quando em 22 levaram um tapa na cara, mas depois decidiram que quanto menor a população vivendo em seu território, menos preocupações eles teriam. A população, goste ou não, precisa de cuidados, ao menos 1 rublo deve ser dado a eles. Então, mandaram prisioneiros, pessoas com problemas mentais, alcoólatras das ruas das cidades para o abate e querem muito que eles sejam mortos em grande quantidade. O petróleo e o gás trazem dinheiro suficiente para armar esses grandalhões.
E ainda sobra para um cappuccino com, bom, não sei, alguns com bolo, outros com cocaína. No horizonte se vislumbra um retrocesso, ou seja, a recusa dos Estados Unidos da América em financiar a Ucrânia e talvez até a dissolução da OTAN. Bom, como é tentador e bonito. Em Moscou pensam que a Ucrânia não conseguirá resistir e cairá como uma pera madura em 1 ou 2 anos, sem precisar agir. Bom, talvez a gente corte a parte ocidental, mas não vamos dividir nada com ninguém. Só para não ficarem atrapalhando e que vivam como quiserem. Lá que se unam até com a Lituânia, mas tudo até as regiões ocidentais vai voltar a ser originalmente russo, vai se juntar solo fértil, um monte de minerais. Eram 45 milhões de pessoas, agora são 30 milhões, pois muitos fugiram e outros ficaram no Ocidente. Se a Ucrânia não assinar a paz, nem os Estados Unidos da América, nem a Europa vão protegê-la formalmente. Se assinar, os Estados Unidos da América deixarão por cerca de 10 anos fuzileiros navais e mísseis na linha de separação e iniciarão a extração de minerais conforme o contrato. E se não, os Estados Unidos da América vão procurar a Rússia por esses terras raras e outros recursos, o que mais interessar a eles. Por isso parece que a Rússia vai fazer de tudo para que a paz com a Ucrânia não seja assinada, ainda mais porque, depois de uma paz formal, podem começar os conflitos, podem começar as disputas. Bem, sobre a condução da guerra, os resultados da guerra dentro da própria Rússia, quem precisa disso, quem está sentado no Kremlin agora? E qual é a conclusão? Os falcões de Putin, então, assim como os de Brezhnev, Khrushchev, Stalin, e agora vou te surpreender, eles são enganadores, ou seja, mentirosos, nem mais nem menos do que os de Brezhnev, Khrushchev, Stalin. Exatamente os mesmos canalhas arrogantes com manias de nobreza e psicologia de plebeu que têm tanta honra e dignidade quanto os golpistas da Somália em Minnesota. Só que os russos roubaram mais do que os 8 bilhões que os somalis desviaram na América. E no que a liderança ucraniana está apostando? Eles contam com o vai que daqui a 1 ano ou 2 a Rússia desmorone, vai que comecem guerras civis entre Moscou e as regiões periféricas. Ou entre Nikolai Patrushev, o ideólogo da ala de segurança, e Ramzan Kadyrov, o barão regional da força, ou o burocrata tecnocrata Mishustin e o representante da família Putin, Boris Kovalchuk. E também com Ana, como é mesmo, Tsiviliva ou Tsiviliva, não consigo lembrar o sobrenome, sim. Enfim, Putin. E alguém vai retirar tropas da Ucrânia e lançá-las para atacar Moscou, e nas regiões começará a confusão, e eles vão pedir proteção à Ucrânia, e aí haverá felicidade. Parece que essa é a única explicação racional para a política da Ucrânia, traduzindo isso para a linguagem de Las Vegas. Apostar todo o seu dinheiro, a vida e o destino dos filhos no preto e esperar, se o dia seguinte for positivo, viver como heróis, se for negativo, então todos, absolutamente todos, estarão perdidos. Então eu tenho uma pergunta para vocês, queridos ouvintes, telespectadores e espectadores. Vocês apostariam o futuro dos seus filhos no código? Onde a chance é de 50% para cada lado. Lê não, é só isso. Compartilhem com os amigos, inscrevam-se, baixem a interessante Economia Política Capitalismo 101 de graça e, além disso, senhores, tornem-se patrocinadores do canal. São $4, pode ser mais, mas o mínimo é esse, $4 por mês. E se assinar por 1 ano, sai por $3 cada mês. É isso aí. Então, mais uma vez, feliz feriado adiantado. Acho que ainda entro ao vivo mais 1 ou 2 vezes antes do ano novo, mas se alguém não me ouvir, que o céu esteja limpo para nós. Então que sobre a Ucrânia e Israel o céu esteja limpo sem explosões e mortes. Na Rússia, se livrar dessa sujeira se algum dia conseguirmos. Não falo apenas de Vladimir Vladimirovich, mas dos outros também. E para nós, limpar nossos próprios estábulos. Até logo.